Olá, torcedor Coxa Branca, estamos de volta com mais uma edição, a 8ª já, do programa Papo de Bola com Honório Brandão. E o Coritiba começa a se movimentar em busca de reforçar a sua equipe para a Série A do Campeonato Brasileiro, que vai começar antes, em janeiro de 2026. Já tem o seu novo treinador, vamos falar um pouquinho aqui sobre Fernando Seabra. Aliás, vamos começar já, né, Brandão? Fernando Seabra era o nome que você esperava? Aliás, aquelas brincadeiras de quinta série para um time que jogou fechado em 2025, que o torcedor reclamou muito em 2025. O Coritiba resolveu se abrir com o Fernando Seabra. Quinta série, eu falei, cara. Sérgio você gostou. me avisou, mas eu não esperava. Eu falei, né? Embora eu já tenha ouvido a piada, mas você me surpreendeu. Mas trocadilhos eu gosto disso, cara. Então, o Seabra vem aí. Que se abra, que se abram novos horizontes, né, para o Curitiba com o Fernando. Seabra. Cara, olha, eu acho que tem uma geração nova de treinadores, né, com 5, 6, 7, 8 nomes aí, para não ficar dando de um por um aí, que merece espaço e que estão brigando por espaço. E ele é um deles. Tem um monte junto com ele, é um pacote grande dos 3 nomes que o Curitiba levantou logo que o Mozart saiu. Eu acho que era o nome mais apropriado para o Curitiba nesse momento. Como você disse, é um treinador diferente, né, do que a gente viu até aqui. A gente tem que esperar um Curitiba diferente, né, com proposição de ataque. É um treinador que tem uma preocupação e gosta muito de valorizar o 10 dele, né? Isso é importante. E eu acho que é um momento assim muito oportuno para o Curitiba nesse momento, e por isso eu tenho a impressão que ele vai forçar a barra, inclusive, para a renovação do Josué. Aliás, isso... É um novo Josué, inclusive, que a gente vai ter aí pela frente. Também acho um Josué mais próximo da área. Isso. Agora, essa questão... Bem diferente do que foi com o Mozart. Eu quero entrar depois ainda na renovação. Mas o Seabra, de todos os nomes, eu não diria nem levantados pelo Coritiba, eu diria especulados, né? Porque se tem algo Teve que gente se faz que, por aí... Teve nome ali que a gente soube mais tarde que nem foi prospectado. A Nádia falou sobre isso, né? Pois do Thiago Carpini, por exemplo. Isso, por exemplo. O Seabra, eu até falei numa live, bem antes do anúncio dele, que na faixa salarial que o Coritiba estava impondo, seria o treinador mais provável. Teve um recorte, inclusive, dessa fala que foi muito bem aproveitada pelo Marcelo nas redes sociais aí do Coxanautas. Né? Eu acho que é um estilo de jogo diferente do que a gente viu em 2025. Veremos um Coritiba diferente, mas eu acho também que ele deve aproveitar aquilo de bom que tivemos em 2025, que foi a solidez do sistema defensivo. Eu acho que não pode simplesmente do nada mudar tudo para implantar. Não vai porque acontecer. tem uma coisa importante no futebol. Um time começa pelo seu sistema defensivo. O Coritiba tem um sistema defensivo montado, tem uma forma de jogar montada. O que ele precisa fazer, o Seabra, é aprimorar a parte ofensiva do Coritiba. Isso é um ponto que a gente sabe que precisa. Vai sair do zero aí. Né? Aí ele sai do zero, exato. Até porque, Brandão, vários jogadores foram embora, né? Os 2 centroavantes, por exemplo, o Coutinho e o De La Torre, e o Coritiba trará novos jogadores para o setor ofensivo. Então nós veremos novidades do meio para frente. Do meio para trás, ele tem que aproveitar aquilo que o Mozart fez. Eu acho que esse é o grande X da questão. Exatamente. O Curitiba está pronto do meio para trás, né? Não precisa mexer, desde que renovem com o Maicon, com vai trocar peças. Jaci. Não, o Jaci tem contrato, mas tem proposta para sair também. Né? Pois tem que tentar manter o Jaci, né? Tem muita gente procurando o Jaci, né? E aí vai precisar de muito dinheiro. E a gente sabe que tem 4, 5 clubes aí com muito dinheiro, e a gente tem esse risco, né? Essa possibilidade eu acho que é muito grande. Mas tem que manter pelo menos alguém com o nível do Jaci. Você falava até do Juninho, né? Para ser um zagueiro do Internacional, mas eu acho ou que jogador para compor e tal, que é uma boa contratação, bom sem jogador. dúvida. Aliás, ele tem um histórico aqui, né? Foi revelado aqui, né? Agora, Brandão, tem um detalhe. Eu não sou mais daqueles torcedores que acham que jogador nenhum é insubstituível.
Não pode, Se o, né? O futebol hoje não é assim. O futebol hoje é o seguinte, se o clube fizer certinho o que tem que fazer, que é estabelecer uma multa rescisória alta, né, que ela tem muito a ver com o salário recebido, se o outro clube pagar a multa rescisória, que leve. Aí o Coritiba tem dinheiro para reforçar bem. Essa é a questão. Seja com o Pedro Morisco, seja com o Jaci, seja com o Ronier. Enfim, se tiver o Flamengo interessado, por exemplo, no Pedro Morisco, depositar a multa rescisória, o Coritiba vai atrás de um outro goleiro. Ele não precisa nem ir atrás, tem em casa, né? Tem o Pedro Rangel e precisa trazer mais um daí para tem o Benassi também, mas ainda eu acho que nós precisaríamos talvez de um goleiro mais tarimbado. Mas acredito que o Morisco não saia, assim como o Jaci não sairá e assim como o Ronier não sairá também. E o Seabra vai poder contar com jogadores que foram importantes. A gente vai ver um Coritiba mais ofensivo, não tenho dúvida disso. Sem dúvida. Mas não vai depender somente do esquema do treinador, mas sim das peças que ele trouxer também. Pois é, e aí você cai naquele problema que é um sofrimento natural já da torcida do Coritiba, né? Tá o mercado em movimentação, mas a gente quer ver o Coritiba contratando, né? Só que o mercado começou a se movimentar agora, né? Terminou o fim da Série A, né? Terminou não faz uma semana ainda a Série A. No dia seguinte, ou no mesmo dia ainda, o Coritiba confirmou o seu treinador, mas o torcedor está lá do outro lado angustiado, né, com a reposição de ver jogador saindo, que era o desejo da maioria, mas não vê ninguém chegando, né? Tem aí só ainda nada oficial do Pedro Rocha, né? Que é como a Nádia divulgou, eu já começo a achar que tem... Que está fechado. Que está fechado. Só que o cara está de férias, cara. Tem que esperar voltar. Aí que eu ia chegar. Não só ele, como todo mundo. Inclusive o próprio Jaci está de férias, né? O Josué está de férias. Está todo mundo fora do Brasil, inclusive. O Maicon está de férias. Então, é difícil você agora resolver essas questões assim, que são as mais... primeiras, né, do Coritiba, né, para renovação desses 3, pelo menos, né, fechar o contrato com o Josué, vai ser um alívio, né, pelo menos para 90% do torcedor, é o desejo nosso. Jaci e Maicon, fechou isso, já é um baita alívio, você vai ficar mais tranquilo. Aí começam as especulações, que é o nosso papo daqui para frente, né, imagino, com as prospecções e anúncios aí tem o Pedro Rocha, que está praticamente fechado. Como você disse, se é a Nádia, eu particularmente tenho minhas broncas com a Nádia, né, de postura de vídeo, assim, eu acho ela muito barulhenta. Mas ela é sem dúvida a jornalista melhor informada na área esportiva, não tenha nenhuma dúvida. E tem umas fontes assim que você merece. A Nádia merece todo o respeito de quem quer que seja no futebol. Ela cravou o Fernando Seabra, por exemplo. Cravou. Ela só não assumiu porque não dava para assumir, porque o contrato não estava assinado. E eu acho que é a mesma coisa, inclusive, com o Pedro Rocha, né? Agora, o Pedro Rocha, é aquilo que eu falei numa live no domingo. É um bom jogador? É um bom jogador. O Remo recuperou esse jogador, porque ele surgiu muito bem para o futebol e, de repente, ele passou por um monte de clubes sem deixar saudade em nenhum deles, né? Fortaleza, Criciúma, Atlético do Paraná, Cruzeiro, Spartak de Moscou. E aí ele vai para o Remo, já como aquela última chance da carreira, e dá certo. E ele ressurge. E aí o Coritiba vai atrás desse jogador e é um jogador que a gente pode considerar como um bom reforço. Não é a solução? Não é. Porque ainda, para mim, ele é um jogador que é uma incógnita. Porque ele teve mais fases ruins na carreira, ou fases discretas, do que fases boas. Então vamos ver se no Coritiba ele mantém o que ele fez no Remo. É um atacante que vai jogar pelo lado esquerdo, é um atacante que pode jogar centralizado, é um atacante que fez muitos gols na Série B. Tomara que dê certo aqui. A torcida do Coritiba é exigente e ele vai sentir isso. Mas a torcida do Remo também não fica tão atrás. Vai ser um bom reforço para o ataque, mas ainda não é o camisa 9 que a gente espera. Algumas especulações, né? O Verratti, centroavante do Vasco. Eu sinceramente acho ele um bom jogador, mas não sei se eu traria, porque já está numa fase
descendente da carreira, né? Não é aquele jogador que eu penso, pô, esse cara vai dar certo aqui, com certeza, eu tenho minhas dúvidas. Agora, para quem teve Coutinho e De La Torre, o Verratti é um baita de um jogador, né? Outro jogador, camisa 9, mencionado aí nas redes, é o Tiquinho Soares, que está de saída do Santos. Estava na reserva do Santos. Cara, é um centroavante que foi importantíssimo para o Botafogo. Pois é, o Tiquinho Soares, quer dizer, é um bom jogador, não tenha dúvida. Quem teve, como disse você, o Coutinho e o De La Torre. Mas ele já não foi tão brilhante no Santos como foi com o Botafogo. Eu acho que o Coritiba precisava descobrir alguém lá fora, né? Um gringo, né? Eu gosto, assim, eu não acho que a idade seja um empecilho hoje. O futebol O Nenê aí do Juventude é um exemplo disso, o Fábio no Fluminense, tudo mais. O próprio Maicon, né? Do Outro Coritiba. Nome, Mas tanto o Verratti hoje quanto o Tiquinho Soares, eu tenho minhas ressalvas. Podem dar certo aqui, se um deles acertar, claro que pode. Mas eu tenho minhas ressalvas. Mas, além do Pedro Rocha, 2 jogadores que estão muito próximos do Coritiba, 2 jogadores experientes também. Um é o Tinga, lateral direito do Fortaleza, que também pode jogar na zaga. Jogador polivalente, é um jogador que tem bons números, quase 400 jogos pelo Fortaleza. Tem vários gols, né? Tem, se não me engano, 26 gols e 35 assistências, 61 participação em gols. É um jogador que eu gostaria. Esse eu já confesso. 32 anos 32 também, anos. Né? Mas se cuida, e aí tem aquela coisa. E parece ser um jogador de grupo. Foi capitão do Fortaleza por muito tempo. Essa história, Honório, eu acho assim muito relativa, né? O Tinga ficou muito tempo no Fortaleza, né? O Tinga ele está no Fortaleza sem sair de lá desde anos. 2017. Pois é, ele tem uma história 8 anos no grande, Fortaleza. Pois é, uma identificação com o clube. E aí você parte do princípio que o cara que se identifica com o clube, por conta da história do clube ou não, por conta da torcida, etc., como é o caso do Josué, por exemplo, do Jaci, por exemplo, eu acho muito bacana isso, porque é aquela coisa de arrepio, né? Da coisa de pele, rolou. E aí você torce para que isso aconteça também no Coritiba, né? Para que ele tenha essa... Agora, você pega, por exemplo, Tiquinho, o caso... O Verratti. Você pega o De La Torre e o Coutinho... Você tem que levar em conta, acaba sendo, na verdade, uma aposta, né? Você torce para que o cara dê Acho que certo. todo jogador, querendo ou não, é uma aposta. E aí você entra na questão do humano, né? Do ser humano. Mas pô, foi o Mozart que trouxe o Coutinho, o De La Torre. Porque não funcionaram, não deu certo. Funcionaram em oportunidades anteriores. E aí você tem que... É um jogo no escuro mesmo. Você não tem... Claro não joga na certeza. Não, o cara vai jogar... Hoje, na certeza, você vai jogar com o Arrascaeta. Né? Pô, esse caía bem aqui. Ia mais do que bem. O Arrascaeta caía bem. É a única certeza que você tem. Jogador acima da média, né? O resto é tudo daí. E o Coritiba baixo. não tem condições de trazer jogador acima da média. Aí é outra questão, que é financeira. Você vai pagar $1.300 para jogador que... não. O Arrascaeta ganha bem mais. O Tiquinho ganha uma faixa acima de 1 milhão, não é? Não sei quanto ele ganha, Brandão, mas... Eu ouvi falar em 1.300. Não deve ser menos do que isso. É acima do padrão do Coritiba. Agora, o jogador que tem contrato com um clube, com outro clube e sai por empréstimo, sempre tem a composição salarial. O Tinga, por exemplo, ele tem contrato com o Fortaleza até o final de 2026. Mas com a queda do Fortaleza para a Série B, o jogador deve respirar novos ares. Esse está próximo do Coritiba. E a gente viveu isso muito de perto, a gente sabe muito bem o que é isso, né? Aliás, teve jogador do Coritiba que saiu porque não quis jogar a Série B, foi para o Fortaleza e caiu de novo. Kusevich. Kusevich vai ter que jogar a Série B ou vai procurar outro clube, né? E outro jogador que está próximo, né? Surgiu a informação através da imprensa pernambucana, porque o Sport tinha interesse nele, é o volante William Oliveira, que foi um dos destaques do Vitória na Série A, 32 anos, foi revelado para o Fluminense, já passou numa série de clubes aí do futebol brasileiro, Goiás, Cruzeiro, Ceará, América, Chapecoense, Botafogo de São Paulo, Guarani. O jogador foi um dos destaques do Vitória, mas tem um detalhe aí para mim.
ele está naquela faixa de jogador útil, média 6, 7. Eu espero mais do Coritiba. O Tinga eu já coloco numa faixa 7 para cima. Esse William Oliveira, eu acho que a gente podia arriscar um pouco mais. Não, 6 para baixo não. Mas entre 6 e 7, 6,5. Eu até nem vi 32 anos também, a média SofaScore dele, mas o nosso Marcelo Carneiro pode procurar no SofaScore a média do William Oliveira. Mas para mim não passa disso. Média 6,5, 7. Eu esperava um pouco mais do Coritiba. Não sei você. A questão ali do William, eu acho assim, é mais um volante, né? E precisa de volante, mesmo que o Machado fique, o Alisson já renovou, tem o Seba. Enfim, a gente está bem servido de meio. A grande prioridade, na minha opinião, é o ataque. A gente vai precisar de mais um centroavante e de mais um jogador de lado, de campo, que não tenho dúvida que vai chegar, Bruno. Eu também não tenho, porque precisa. E eu tenho certeza que a SAF que a Tricorp, o William Thomas... Eles sabem da responsabilidade a montagem da equipe para esse ano. A gente tem, pela movimentação deles, do Curitiba hoje, nos bastidores, aí você vê que eles usam de muita cautela para se colocar com a informação, para avisar o torcedor vai só na segurança, né? Não tem mais aquele oba-oba que foi, né? Logo no primeiro ano da SAF, né? Com Curitiba ainda na Série A, com 4, 5 jogadores assim, de nome internacional, mas um com 40 anos, outro com... Né? E todo mundo na descendente ali. Né? Aquilo foi impactante naquele momento, assustador. A gente não sabia nem direito o que sentir com aquilo tudo, mas com os 2 pés no chão. Olha aí, ó, 6,82. Por que ele não pegou o microfone hoje para dar essa informação? 6,82. A média do William Oliveira. Aproveita e veja a média do Tinga também, Marcelo. O Tinga já é maior. Agora, Brandão, essa questão do Coritiba... 6,92. Quase 7. Mas o Tinga é um jogador, digamos, com perfil... Enquanto o William Oliveira rodou vários clubes, o Tinga já tem menos clubes na carreira, por exemplo. Não é qualquer um que fica 8 anos no Fortaleza, seguidos, né? Sim. Agora, esse perfil discreto de informações, eu acho que está correto. Você só divulgar quando tiver fechado. Claro, Como foi o caso do Fernando Seabra, por exemplo. Eu não tenho dúvida. A reapresentação do Coritiba, se não me engano, é dia 27 de dezembro. Coritiba vai ter novidades. Vai ter uma... Olha, eu aposto até mais. Eu acho que não só novidade, como vai ter uma festa. Eu acho que vai ter um barulho assim bem apoteótico. Olha... eu aposto nisso. Brandão Nostradamus aí. Eu aposto em barulho, assim, de chamar a imprensa, de fazer um barulho grande, de colocar todo mundo à disposição ali para entrevista, fazer um coletivão. Pô, ali você vai ser designado para isso, então. Eu vou com o maior prazer. Se eu estiver disponível, se eu puder, eu faria isso. Marcelo, e seria muito bacana. O Marcelo gravando e você lá entrevistando. Rapaz, seria muito bom. Reviver os velhos tempos de jornalismo esportivo. Agora, lá no CT. Lá no CT. Mas são 2 jogadores que estão para chegar. O Pedro Rocha, ao que parece, é o mais próximo do Coritiba. Mas eu ainda espero aquele reforço de mais impacto, né? O William Oliveira, para mim, ele não é superior ao que temos aqui. Nem o Alisson, nem Seba. O Felipe Machado... O Tiquinho Soares seria para renovar uma coisa mais impactante, né? O Tiquinho sim, mas talvez o Verrete para mim seria mais impactante. Eu tenho minhas dúvidas quanto ao que eles podem produzir aqui. Eu queria o Tiquinho do Botafogo, não do Santos. Qual o nível de motivação que o Tiquinho Soares viria, por exemplo? Qual o nível de motivação que o Verrete viria? A gente tem um fator que é motivacional para esse povo, né? Que é a cidade. Curitiba hoje é uma cidade... dos sonhos de muita gente. Mas na carreira, Brandão, qual é a motivação? O projeto, né? Todo mundo fala em projeto. Eu estou indo para Curitiba por quê? Porque na nossa conversa eu fui apresentado, o próprio Seabra falou isso na sua manifestação, né? O projeto. Eu espero que o projeto seja atrativo para jogadores também, não só para o treinador. E certamente
O treinador, quando bateu o olho no projeto, tinha lá uma prospecção de nomes, eu suponho. Ah, sim. Então, se o projeto agrada ao Seabra, eu acho que deve contemplar com pelo menos alguém aí de impacto, espero. Vamos ver. Agora, para mim, o maior impacto hoje é o Coritiba anunciar a renovação do Josué, que já está me incomodando, porque no dia que a gente teve com o Josué aqui no estúdio, ele deixou. Aliás, que entrevista, viu? Que entrevista, cara. Que entrevista. Sensacional, né? Muito boa. É aquilo que eu te falei. O Josué, além de ser assim, o cara que todo jornalista gostaria de entrevistar, porque é um cara fácil, uma conversa fácil, ele não tem papas na língua, ele não bota mertiolate na ferida. Não. Ele não vem é um com cara aquela, muito bom. Ele não vem com aquelas palavras também, certas. Está sendo a entrevista mais acessada do Colchonautas, está em quase 40 mil já acessos. Mas o Josué, para mim, confesso que eu dou, pelo menos tinha a impressão que estava tudo certo, a renovação dele, pelo que a gente conversou aqui e tal. Mas a demora do Coritiba pode ter dois motivos. Um, que não está tudo certo, ou o outro é que estão esperando o cara voltar de férias, aquela coisa toda. Eu lembro que me chamou a atenção o comportamento dele na entrevista, quando você insistiu, não foi uma vez, foram duas ou três, assim. E ele queria dizer que sim. Por quê? Porque ele quer ficar. Isso ele deixou claro. Ele quer ficar. Isso é claro. Agora, tinha detalhes para serem conversados, e isso pode ser o que está pegando. Uma das coisas, para mim, que tende a favorecer a permanência dele aqui é o seguinte. O Seabra, tanto no Cruzeiro com o Matheus Pereira, quanto no Bragantino com o John, ele tornou os camisas 10 protagonistas dos times dele. Isso, O Coritiba, para achar um camisa 10 da qualidade do Josué não é fácil. Então é muito mais fácil você renovar, se precisar, valorizando salarialmente, né? O cara que já está aqui, que já está ambientado, que já conhece, e que tem qualidade, do que você abrir mão de um cara desse, que corre o risco de fechar com outro clube no Brasil. E fecha, né? Se ficar à disposição, não fica 2 dias. Do que ter que procurar outro jogador. Então, para mim, o Josué vai ficar. Outro jogador que também deve ficar é o Maicon, que também ele tem dito sempre que quer permanecer no Coritiba. E é um jogador que, com 37 anos, eu, sinceramente, dificilmente ele vai pegar algo melhor do que o Coritiba hoje. Para mim, o Maicon só não fica se o Coritiba não quiser. Porque por ele fica. Então, eu acho a situação tanto do Josué quanto do Maicon, entre aspas, fácil de resolver. Me diz uma coisa, para essa posição, o Jaci é bidestro, né? O Jaci, ele é destro, mas ele joga nas duas, né? Joga nas duas. E o Juninho, se vier? O Juninho é canhoto, joga Só na esquerda. Canhoto, né? Joga na esquerda. Aí o Jaci iria para a direita, né? O Jaci e Juninho. Eu acho que o Coritiba deve começar o ano com Maicon e Jaci na zaga. E aí, se chegar o Juninho ou outro zagueiro que seja, vai ter que disputar a posição. Não vai ser fácil você tomar a posição do Maicon hoje. Não. Pelo que o Maicon demonstrou em 2025. E não só por isso também, né? Pela força dele no grupo, né? Liderança, né? Mas eu acho ele muito forte. Ele estava fechado com todo mundo. E um outro querido por todos. Né? Ele é um dos líderes do elenco, realmente. Assim como o próprio Josué. E são dois jogadores que se dão muito bem. O Josué fala, né? Que o melhor amigo dele no elenco do Coritiba é o Maicon. E também o Felipe Machado, que deve renovar o contrato com o Coritiba. Ele tem contrato com o Vitória, mas o Vitória provavelmente vai rescindir com ele, e aí facilita o Coritiba ter interesse na permanência dele. É um jogador que oscilou, começou bem, teve uma queda natural de produção. É um jogador que no Campeonato Paranaense ele acabou, prejudicando o Coritiba no jogo com o Maringá, sendo expulso ali numa falha. Teve os altos e baixos. Agora, é um jogador... Tem muito torcedor que não gosta, mas eu acho que é um jogador útil. E para mim, o William Oliveira chegando é um jogador que está no mesmo nível dos caras que a gente tem aqui. Por isso que eu espero, às vezes, uma movimentação de mercado do Coritiba um pouco acima
do William Oliveira. Mas se vier, a gente vai torcer como todo jogador. Teve também, né, do último programa para cá que a gente fez várias saídas, né? Alex Silva, Zeca, Nicolas Careca, Everaldo, Gustavo Coutinho, o De La Torre, que inclusive já foi anunciado pelo Vila Nova. Nenhum vai fazer falta. Moledo, né, também parece que está Moledo indo, ainda né? não. O Moledo não tá eu acho definido, que pode né? ficar. O Moledo eu queria que ficasse. A gente até falou sobre isso no último programa. Agora, sabe que o meu receio, e isso eu acho que precisa ser levado em conta, essa história do grupo fechado, né? de líder de grupo e tal. A gente sabe que futebol mexe muito com a vaidade do cara, né? Seja ele jogador, seja ele quem for dentro de um... Se viveu lá dentro... Eu vivi ali dentro, não trabalhando profissionalmente no clube, mas profissionalmente como jornalista, e vi muita coisa que eu gostaria de não ter visto. E a vaidade é uma das questões assim que, se não souber lidar com ela atrapalha. E aí você traz aí um Tiquinho Soares, por exemplo, que é uma estrela, né, nacional e tal. Um cara desse se adapta ao grupo, ele vai dizer amém ao seu Maicon? Eu não acho que vai dizer amém, mas ele pode ser um líder junto, né? Ele pode também ajudar a não atrapalhar, a né? liderança. A questão é essa. É um cara que rodou o mundo, é um cara campeão brasileiro da Libertadores pelo Botafogo, né? Se caso venha, a um gente cara tá que... aqui Agora, uma das coisas falando bobagem, porque a gente não sabe se o cara vem ou não. Uma das coisas que nada fechado. Não tem nada fechado. Uma das coisas que eu acho que eles estão levando em conta na hora de trazer jogadores é avaliar o histórico dele nos clubes, conversar com diversos jogadores que atuaram, treinadores que atuaram com o cara. Um jogador me falou uma coisa uma vez. Quando um clube vai contratar um técnico, ele tem que escutar jogadores que trabalharam com o técnico. Com o anterior. Com o anterior. Por quê? Porque o jogador vai dizer se o técnico é bom de grupo, se o técnico tem boa gestão de grupo, se o treino do cara é bom. Você não adianta você fechar com um treinador, por exemplo, ouvindo outros treinadores, porque os caras são corporativistas. Uhum. Não adianta você, quando vai fechar com um treinador, buscar a opinião de empresários, que os caras vão querer. Claro. Você tem que ouvir jogadores, cara, que já trabalharam com o cara. E outro detalhe, você não pode ouvir jogadores do atual elenco. Vou dar um exemplo. Vou ouvir o Josué na contratação de um treinador específico. Se o Josué pega e vê que o treinador não é de jogar com um jogador como ele, camisa 10 solto, que o jogador gosta de jogar com linha de 4 no meio, o camisa 10 tendo que marcar a todo momento, o Josué não vai falar bem do cara. Tanto que ele teve problema com o Mozart no começo, justamente por essa questão. Então, uma das coisas importantes na escolha de um novo treinador é ouvir jogadores que já trabalharam com o cara. Porque aí você vai ter uma ideia, né? Mas o treinador já não é mais problema nosso. Fernando Seabra está aí. Página virada, né? E que ele possa ter um ótimo período aí no Coritiba, o mais longevo possível, porque se ele for longevo, é sinal de que as coisas estão dando certo. É isso, meu amigo. Por hoje só. Deu. That's all, folks, como diz lá o desenho, né, da Looney Tunes. Voltaremos na próxima semana. Quiçá, de mais repente, um papo com de bola. Várias novidades. Grande abraço a todos. Se você curtiu esse Papo de Bola com Honório Brandão, deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos. E na semana que vem a gente tá de volta. Dá-lhe coxa.